Olá, tudo bem com você? O tema desse segundo trimestre, alguns princípios da profecia, é um tema super importante para os dias de hoje, do tempo do fim. Bem, eu cheguei do Rio de Janeiro na segunda-feira. Visitei minhas filhas, passei 20 dias com elas, foi ótimo, tive a oportunidade de levar minha filha Luana até a igreja adventista na ilha de Guaratiba, como vocês viram no vídeo que eu fiz por lá. Para mim foi um grande passo para levar a família toda para a igreja adventista. Eu oro muito por isso. Bem, depois de 20 dias, meu velho micro teve que atualizar, tive que reorganizar tudo para escrever, gravar e editar as lições. Então, eu estou escrevendo, já escrevi quase tudo, e comecei a gravar as lições atrasadas e vou voltar ao normal depois de editar as lições. E esta de quarta-feira é a primeira que eu estou fazendo e colocando no seu dia correto, tá bom? E logo em seguida eu vou colocar sábado, domingo, segunda e terça. Então vamos para a nossa lição de quarta-feira, estudando a palavra. Os adventistas devem muito a Guilherme Miller, pela compreensão que tem das profecias. Embora o entendimento de Miller sobre algumas passagens, como Daniel 8,14, não fosse perfeita, o método do estudo da Bíblia que ele usou foi relevante, pois abriu o caminho para o nascimento do movimento remanescente dos últimos dias. Leia Mateus 5,18, 2 Timóteo 3,15 a 17 e Lucas 24, 27. O que esses textos nos ensinam sobre como devemos abordar a profecia bíblica? Nós devemos aceitar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ao estudarmos determinada profecia, precisamos examinar tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Guilherme Miller, após sobreviver a um morteiro que explode ao seu lado na guerra, então ele resolveu estudar a Bíblia e decidiu tornar a Bíblia a sua própria intérprete. Ele escreveu algumas regras que algumas devem ter a nossa atenção, que tem o uso da hermenêutica. Podemos ler as regras importantes no Centro White que dizem: a regra 1, cada palavra precisa exercer sua devida influência sobre o assunto apresentado. Está em Mateus 5,18. A regra 2, toda a escritura é necessária e pode ser entendida mediante estudo diligente e aplicado. Provas 2 Timóteo 3,15 a 17. Regra 3, nada do que é revelado na Escritura pode ser e nem será escondido daquele que pede com fé, em nada duvidando, e ele cita vários textos. Regra 4, para conhecer as doutrinas, junte todos os textos acerca do tema que você deseja estudar. Então, deixe que cada palavra exerça sua devida influência. E tem mais regras. Miller foi um dos primeiros que sintetizou o assunto das profecias de Daniel e Apocalipse. Miller começou deixando que a Bíblia fosse a sua própria intérprete. Veja bem, se eu estiver pesquisando sobre o pecado, qual é o meu dever? É a mesma regra de Miller. Eu preciso reunir todas as passagens da Bíblia que falam sobre o assunto do pecado. Então, eu terei mais chances de compreender aquilo que a Bíblia está falando. Estou demonstrando uma regra de Miller na prática. Vamos agora ver o que os textos da pergunta 4 ensinam sobre como devemos abordar a profecia bíblica, Mateus 5:17 a 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir.
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse texto foi citado em alguma das regras de Miller. O que disse Jesus em Mateus? Que tudo irá se cumprir. Tudo que Deus falou irá se cumprir. Nada passará, nada será deixado em branco. A palavra de Deus é como uma espada afiada. É a palavra e cumprirá o seu propósito. Já em 2 Timóteo 3:15-17 diz: E que desde a infância sabes o segredo das letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vimos que tudo se cumprirá. E aqui vimos que toda a Escritura é inspirada. Tem alguns que dizem que essa parte não é inspirada, aquela ali também não é, deve ser uma compilação. São devaneios de muitos pensadores que tudo fazem para fazer as pessoas desacreditarem das Escrituras. Eles estão trabalhando para o inimigo. Mal sabem das consequências do pecado que cometem, quando poderiam aprender e evitar o pecado. Porque a Bíblia é para tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vão tornar todo homem manso, humilde, misericordioso, longânimo, temperante, cheio de domínio próprio, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos para o texto de Lucas 24:27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui nos é revelado uma outra regra de Miller: reunir os textos da Bíblia e então juntar tudo. Era assim que Jesus ensinava, apresentando os textos que falava dele nas Escrituras, começando pela lei, os 5 livros de Moisés, os Salmos, que são os livros poéticos, e os profetas. Então, quando no Novo Testamento aparece a expressão lei e os profetas, é uma referência aos livros do Antigo Testamento. É assim que devemos estudar, um pouco aqui, um pouco ali, reunindo tudo sobre o mesmo tema. De preferência, marcar esses textos para ter bastante clareza e consistência bíblica. Veja que texto interessante aparece aqui na lição de quarta-feira. Estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeças. Se você juntar apenas 2 ou 3 peças, será impossível enxergar a imagem completa. É o que acontece com muitos vídeos na internet, com vários pregadores que são dispensacionalistas ou preteristas. Falam da construção do 3º templo, da volta dos sacrifícios diários, que o anticristo vai reinar por 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação, depois terão o reinado de Deus na terra por 1000 anos, o arrebatamento secreto, a imortalidade da alma. Como podemos ver, as peças não se encaixam de forma nenhuma. É preciso achar todas as peças e encaixá-las no seu devido lugar. E então, podemos ter a visão perfeita da profecia que se desenrola através da história. Você quer saber mais? Então não perca a lição de quinta-feira.
O texto é literal ou é simbólico? Até amanhã, se Deus permitir.